Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e hoje nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa aula. Acompanha comigo. Aí está, na aula de número 8, nós iremos falar sobre função e aí vamos explorar o conceito, tá? Esse é o objeto de conhecimento da aula de número 8. O detalhamento é definição e gráfico de uma função quadrática, tá? Então, vamos estudar a definição, o que é uma função quadrática e, claro, o seu gráfico. Beleza? Então, vamos nessa. Muito bem, função quadrática. Pessoal, função quadrática é a mesma coisa que uma função do segundo grau, tá bom? Então, toda vez que vocês ouvirem essa expressão, função quadrática, nos livros, na internet, qualquer lugar que você estiver estudando, saibam que significa a mesma coisa que função do segundo grau, tá? Por que é uma função do segundo grau? Porque depois, quando a gente for trabalhar a resolução dessa função, nós veremos que nós iremos obter uma equação do segundo grau. Portanto, a gente vai precisar resolver as raízes ou encontrar as raízes dessa equação do segundo grau, né, que inicialmente será uma função, tá bom? Então, uma função quadrática ou função do segundo grau, ela possui um gráfico, tá? Assim como a função afim, assim como vários outros tipos de funções que têm os seus gráficos, tá? Na função quadrática, nós também teremos um gráfico, tá? Mas a gente vai entender primeiro o que é uma função quadrática, as características, né, que definem ali uma função quadrática, e logo em seguida eu vou mostrar para vocês um gráfico da função quadrática, tá? E aí lá no final eu vou exemplificar. Trouxe aqui um exemplo para a gente fazer uma aplicação prática. Bacana? Então vamos lá para a nossa cartelinha. Função quadrática. Uma aplicação f de R em R, é uma função quadrática quando associamos, veja, essa aqui é a forma algébrica, tá, da função quadrática. Veja, ax² mais bx mais c. Tá? Por que eu falei para vocês agora há pouco sobre a equação do segundo grau? Porque quando a gente for trabalhar a resolução, né, de situações envolvendo funções quadráticas, é muito natural que a gente precise explorar os conceitos de equação do segundo grau, tá? Então, por que isso aqui pode ser uma equação do segundo grau? Veja, se eu pegar f de x e igualar a zero, olha o que acontece. Eu tenho ax² mais bx mais c. Olha só. É ou não é uma equação do segundo grau? Como a gente conhece, né? Vou colocar aqui na forma padrão. Veja. ax² mais bx mais c igual a zero. Professor, um exemplo aí numérico de uma equação do segundo grau. Eu posso ter, por exemplo, 2x² mais 4x mais, sei lá, mais 3 igual a zero. É uma equação do segundo grau, né? A equação do segundo grau, ela tem o que nós chamamos de raízes. Raízes de uma equação do segundo grau. O que são as raízes de uma equação do segundo grau? Vamos relembrar aqui, lá da nona série, né? Eu tenho x1 e x2. Ou ainda, na verdade, x', x2', né? x1 e x2. Não foi assim que a gente aprendeu a calcular uma equação do segundo grau? Então a gente usa lá a fórmula de Bhaskara, né, para encontrar o valor aqui de x1, x2 ou x', x2', né, enfim. Então, esses valores de x, né, x1, x2, são o que nós chamamos de raízes da equação ali do segundo grau.
Entendam sendo raízes como os valores, as respostas que nós iremos obter a partir da resolução de uma equação do segundo grau. Tá? Nós podemos ter até 2 resultados. Tá? Isso mesmo, você pode ter até 2 resultados que irão servir como resposta para esse cálculo de uma equação do segundo grau. Tá? Até 2, porque eu posso ter só um, ou ainda eu posso ter nenhum resultado. Tá? Bom, fizemos aqui um breve resumo sobre a equação do segundo grau. Agora vamos voltar lá para falar sobre a função do segundo grau ou função quadrática. Acompanha comigo. Muito bem, então, aqui nós temos a função quadrática, ok? Ela tem esse formato. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, beleza? E aí, claro, esse a, que é esse elemento aqui, ele precisa ser diferente de zero, é condição necessária, tá? Ele tem que ser diferente de zero. Professor, por que ele tem que ser diferente de zero? Ora, se o valor aqui for zero, o que vai acontecer com x ao quadrado? Você vai anular o produto, né? Você vai anular a multiplicação, porque qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Então aqui nós teríamos, ó, resultado zero, logo nós não teríamos uma função quadrática, porque esse termo aqui ele deixaria de existir. É por esse motivo que eu não posso ter o a diferente, ou melhor, o a igual a zero. Ok? Vamos seguindo. Alguns exemplos aqui de função quadrática. Veja. Função quadrática. Essa aqui é a primeira função quadrática. Veja. Olha como ela tem a mesma forma do exemplo aqui da cartela anterior. Essa aqui é a forma algébrica, tá? Da função quadrática. Aqui a gente já tem um exemplo numérico. Então eu tenho f de x igual a 3x ao quadrado mais 9x mais 25. É uma função quadrática, tá? Veja que esse número aqui, ele é o A, esse aqui é o B e esse aqui é C, tá? Novamente, se você não recorda dos conceitos de equação do segundo grau, como que resolve uma equação do segundo grau, você precisa pegar o livro lá do ensino fundamental e dar uma revisada, tá? Para ver como que a gente consegue resolver uma equação do segundo grau. Mas na medida do possível, eu vou relembrando vocês aqui. Então veja, o valor de A é igual a 3, o valor de B é igual a 9 e o valor de C é igual a 25. Beleza. Olha esse outro exemplo de função quadrática aqui. F de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 4. Temos aqui também, ó, f de x igual a menos x ao quadrado menos 5x mais 2, tá? Todos exemplos de função quadrática. Bacana? Bom, nós já sabemos o que é uma função quadrática, né? Qual a sua forma e tal. Vamos agora falar um pouquinho sobre o gráfico dessa função. Então, a função do segundo grau, ou função quadrática, é uma função de domínio real. Ou seja, qualquer número real pode ser x. E a cada número real x, associamos o número da forma. Então, aqui está a forma ax ao quadrado mais bx mais c. Em outras palavras, a função quadrática f é definida por. Então, aqui nós temos, ó, a definição, né? Novamente, tá? F de R em R, ok? Vamos seguindo. Ao esboçar o gráfico da função quadrática, encontramos uma curva que vamos chamar de parábola. Sua concavidade depende do coeficiente da função f. Então vejamos alguns casos. Muito bem. Então aqui nós temos, olha só, isso aqui, gente, é uma parábola, ok?
Para quem é do tempo aí da antena parabólica, lembra da antena parabólica? Por que ela recebia esse número, essa expressão, né? Porque ela tem ali um formato, ela tem uma concavidade, tá? Aquela parte ali onde ela tinha tipo uma bacia, né? Era uma parábola que formava ali. E a concavidade dela ficava para cima, né? Que eram as antenas usadas de TV a cabo, TV por assinatura, no caso, né? As próprias antenas parabólicas que tinha lá na zona rural para pegar o sinal do satélite, né? As antenas que recebem o sinal de internet também via satélite, tudo isso são exemplos de antenas parabólicas, tá? Ela tem ali aquela concavidade, não é à toa, que é para o sinal entrar ali naquela região dela, né? E ser captado ali pelos equipamentos. Então, vejam que a parábola ela tem a sua concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, tá bom? No caso do gráfico de uma função quadrática, a forma desse gráfico será sempre uma parabólica. Nós não teremos uma reta, igual nas outras funções, tá? No caso da função quadrática, nós teremos sempre uma parábola. A diferença é que essa parábola ela poderá estar voltada para cima ou para baixo, tá? E ainda ela pode interceptar o eixo x em 2 pontos, ela pode interceptar o eixo x num único ponto apenas, tá? Ou ainda ela pode não interceptar o eixo x, que é o que eu vou mostrar para vocês nas próximas cartelas. Vamos lá. Então está aqui o exemplo de concavidade voltada para cima, tá? Nessa primeira imagem aqui, ó, veja, concavidade voltada para cima. Mas como é que a gente sabe que a concavidade da parábola ela é voltada para cima ou para baixo? Nós iremos observar o valor de A. Veja, se A for maior que 0, então a sua concavidade, né, será voltada para cima. Professor, mas quem é esse A? E aí eu vou voltar com vocês aqui novamente, para mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Ó, o valor de A que ele está se referindo, meus amigos, é esse aqui, ó, tá? Especificamente, esse termo, o 3, tá? Que é esse aqui, ó, A igual a 3. Esse 3 é um valor positivo, certo? Ó, se é positivo, então ele é maior que 0, não é verdade? Se ele é positivo, ele é maior que 0. Então, partindo desse princípio, o que a gente conclui, né? Que o valor de A é maior do que 0. Ou seja, essa função aqui, essa primeira função, tá? Pergunto a você, a concavidade dela seria voltada para cima ou para baixo? Se a gente esboçasse o gráfico dessa função aqui, gente, ó, se a gente esboçasse o gráfico dessa função, esse gráfico teria a sua concavidade voltada para cima ou para baixo? Professor, para cima, porque o A é maior do que 0. Quem é A? É 3, e o 3 ele é positivo. Então, mesmo antes de eu esboçar o gráfico, eu já sei como que vai ser o gráfico dessa função. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma função em que o A é negativo. Essa daqui, ó. Veja, o A é negativo, menos 1. Se A é negativo, significa que ele é menor do que 0. Se A é menor do que 0, significa que a parábola será voltada, a concavidade da parábola será voltada para baixo, que é esse caso que nós temos agora. Veja, A menor do que 0. Então, se o A for negativo, se o valor for negativo, então a sua concavidade, ó, voltada para baixo. Beleza? Então, nós temos essas duas situações aí. Coeficiente A maior que 0, parábola com concavidade voltada para cima. Coeficiente menor que 0, coeficiente A, né, menor que 0, concavidade voltada para baixo.
Tranquilo, pessoal, até aí? Vamos seguindo. Uma outra situação que nós podemos ter, ó. Agora, nós vamos olhar para o delta, tá? Professor, delta, ele não é estranho, essa expressão. O que é o delta? Ora, o delta é aquele mesmo que a gente calcula lá na equação do segundo grau. Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o delta, tá bom? Então, se esse delta aqui ele for maior do que zero, tá? E aí, claro, para isso eu preciso ter a equação do segundo grau para eu calcular o valor do delta, tá? Que eu vou mostrar para vocês logo mais. Quando esse delta for maior do que zero, essa parábola ela vai interceptar o eixo x em 2 pontos. Tá aqui o eixo x, beleza? Ó, eixo x, eixo y, ok? Então, o eixo x, esse carinha aqui, e como o delta é maior do que zero, então eu vou interceptar, a parábola, né? Ela vai interceptar esse eixo em 2 pontos, ok? E aí, claro, né? Se A for maior que zero, parábola voltada para cima. A outra situação que eu posso ter é essa daqui, ó. A parábola, perdão, né? Ela vai interceptar o eixo também em 2 pontos. No entanto, como A é menor do que zero, ela é voltada para baixo a sua concavidade, tá bom? Então, pessoal, resumindo, tá? Fazendo aqui um resumo. Se o delta for maior que zero, a parábola ela vai interceptar o eixo x em 2 pontos, tá? Gravem essa informação. Agora nós temos uma outra situação, ó. O delta agora ele é igual a zero. Quando o delta for igual a zero, a parábola ela vai interceptar o eixo x num único ponto, tá? Olha a diferença desse gráfico aqui para esse outro. Veja, aqui eu tenho 2 pontos, né? Um aqui e outro aqui. Um aqui, né? E outro aqui. Nesse outro gráfico, eu só tenho um ponto. Por que isso aconteceu? Porque o valor de delta aqui é igual a zero, tá? Olha esse outro gráfico aqui, ó, também interceptou o eixo x, né, num único ponto. A diferença é que aqui o A é negativo, então a concavidade é para baixo. Mas independente de A ser positivo ou negativo, a parábola sempre irá interceptar o eixo x num único ponto. Vamos para a terceira situação agora, quando o delta for menor que zero. Veja, quando o delta for menor que zero, o que aconteceu aqui, ó? Nem encostou no eixo x, não foi? A parábola não interceptou o eixo x. Veja, nas duas situações aqui. Tudo bem? Então, essas são as 3 situações que vão ocorrer. O delta ser maior que zero. Se ele for maior que zero, a parábola vai interceptar o eixo x em 2 pontos. Segunda situação, o delta ele pode ser igual a zero. Se ele for igual a zero, a parábola vai interceptar o eixo x no único ponto, tá? E a terceira situação é se o delta for menor que zero. Menor que zero, ele nem intercepta, ele nem chega a encostar no eixo x, beleza? Valor coeficiente A maior que zero, parábola voltada para cima. Coeficiente A menor que zero, parábola voltada para baixo. Beleza? Guarde essas informações que a gente vai usar nos próximos passos que a gente vai dar daqui para frente. Vamos para a próxima cartela. Bom, agora a gente vai falar sobre as raízes da função quadrática. Lembra no início da aula que eu falei para vocês que raízes a gente pode entender como sendo as respostas que a gente pode obter? Por quê? Porque eu posso ter até 2 respostas, eu posso ter até 2 raízes para uma equação do segundo grau, tá? Então eu posso ter x1 e posso ter x2. Beleza? Isso aqui, ó, se o delta for maior que zero. Eu tenho 2 raízes, tá?
Se o delta for igual a zero, eu só tenho uma raiz, e se o delta for menor que zero, eu não tenho raízes reais nessa função. Considerando uma função quadrática da forma, que é a forma dela, né? E tomando inicialmente x igual a zero, vamos encontrar a interseção com o eixo y. Agora, se tomarmos y igual a zero, encontraremos a interseção com o eixo OX, tá? Então, veja, tenho aqui um exemplo, tá? Como é que a gente faz para encontrar as raízes dessa função? O que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos igualar, eu tenho aqui a função, né? Professor, y igual a x ao quadrado menos 2x. Isso aqui, pessoal, também pode ser escrito nessa forma. Ó. F de x igual a x ao quadrado menos 2x. Beleza? É a mesma coisa. Então, eu vou igualar esse f de x a zero. Olha o que vai acontecer. Igualando f de x igual a zero, então no lugar de f de x eu vou colocar zero, e aí vai ficar igual a x ao quadrado menos 2x. Tudo bem? Vamos arrumar aqui a equação. X ao quadrado menos 2x igual a zero. Olha só. Eu tenho agora uma equação do segundo grau. Apesar de ser uma equação do segundo grau incompleta, ela é uma equação do segundo grau. Tá? O que a gente faz para resolver uma equação do segundo grau como essa aqui? Ó? A gente pode, por exemplo, colocar o x em evidência. Coloca x em evidência, tá? E aí agora eu vou dividir x ao quadrado por x. X ao quadrado dividido por x é igual a x. Menos, agora eu vou dividir 2x por x. Isso aqui vai resultar em 2. 2 igual a zero. Ok? Vou reforçar um pedido com vocês aqui. Se vocês esqueceram de como que resolve uma equação do segundo grau, façam essa revisão, tá? Que é importante para a gente estudar aqui as funções, tá bom? Porque qualquer função que a gente for trabalhar, a gente vai fazer uso da equação do segundo grau. Essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta. É dessa forma que resolve, ok? Então agora nós temos o seguinte, ó. O x1, ele naturalmente já será igual a zero, tá? O x2, nós obteremos a partir desse resultado aqui. Veja, então eu tenho x menos 2 igual a zero, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou apenas levar esse 2 para o segundo membro. Então agora eu tenho x igual a 2. Portanto, as raízes aqui da minha equação do segundo grau é 0 e 2, ou seja, x1 igual a 0 e x2 igual a 2, tá certo? Então aí estão as raízes da minha equação ou da minha função, tá? Função quadrática, essas são as duas raízes, ok? Então aqui nós temos a resolução, tá? Para vocês, novamente. Então, nós tomamos aqui como exemplo x igual a zero, igualamos a função igual a zero, tá? A partir daí, nós resolvemos, ó, a equação, tá? E assim nós chegamos no x1 ou x', né, igual a zero, e x2 ou x2' igual a 2 também, ok? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar a resolução dessas funções. Olha esse exemplo agora para a gente fechar aí o conteúdo da nossa aula de hoje. Dada a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 4. Determine, letra A, a interseção com o eixo y, né? Letra B, a interseção com o eixo x. Letra C, esboce o gráfico da função. Letra D, a soma das raízes da função. E aí eu já quero começar esse exemplo aqui
Fazendo uma pergunta para você. Antes de esboçar o gráfico dessa função aqui, eu já tenho como saber como que a concavidade dela será? Será que a concavidade da parábola será voltada para cima ou para baixo? O que vocês acham? Será voltada para cima ou para baixo? Assim ou assim? Como que será? Para isso, basta eu olhar esse termo aqui, gente, ó. Veja que o valor de A, ele é negativo. O A, aqui nesse caso, ele é igual a menos 1, tá? Menos 1. Isso porque na frente aqui desse x existe o número 1, você sabe, né? Existe o número 1, a gente não escreve, mas ele está aí. Então, menos 1x ao quadrado. Ora, então o valor de A é igual a menos 1. Se A é negativo, conforme nós vimos lá na definição, então se o coeficiente A é negativo, significa que ele é menor que zero. Ele sendo menor que zero, a concavidade da parábola será voltada para baixo, né? Porque, conforme nós vimos na definição, ela só será voltada para cima se A for maior que zero. Não é o caso aqui, tá? Então eu já sei de antemão que o gráfico dessa função será uma parábola com a sua concavidade voltada para baixo, ok? Beleza, vamos então fazer algumas considerações em relação à soma das raízes dessa função aqui, tá? Olha só, deixa eu logo fazer a letra D, nosso tempo já está indo embora, que eu quero falar para vocês sobre a soma dessas raízes, tá? Vejam, eu tenho aqui, ó, f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 4, beleza? Então essa daqui é a nossa função quadrática ou função do segundo grau, tá? Eu quero encontrar as raízes dessa função. O que eu vou fazer? Vamos igualar essa função a zero. Então aqui no lugar de f de x, ó, vai ficar 0 menos x ao quadrado mais 2x menos 4. Tudo bem? Vamos arrumar aqui a equação. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0. Tudo bem? Bom, vamos agora encontrar... Para eu encontrar as raízes da função, eu preciso resolver essa equação do segundo grau, tá? E para resolver essa equação do segundo grau, perdão, eu preciso do valor do delta, ok? Então, quem é A? A é menos 1. Quem é B? 2. E quem é C? Menos 4. Vamos calcular o delta aqui, vamos relembrar esse conceito de como calculo o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Ok? Vamos fazer as substituições aqui. Quem é B? B é igual a 2. Tá? É esse cara aqui. B igual a 2. Então, no lugar de B, aqui, né, eu vou colocar o 2. Perfeito? Vamos fazer assim com todas as outras letras. Então, vai ficar menos 4 vezes o valor de A. Quanto que vale A? Menos 1, né? Então, menos 1 vezes o valor de C, que é menos 4. Perfeito? Vamos seguindo. Vamos agora resolver esse produto aqui, ó. Delta é igual, tem uma potência que vai dar 4, ok? Aqui eu vou ter 4 vezes 1 é igual a 4. Menos daqui com menos do 1 é igual a mais, tá? Não esqueçam desse detalhe aí. Vezes menos 4. Jogo de sinal, tá, gente? Delta é igual a 4. Agora eu vou resolver esse produto aqui. 4 vezes 4, que é igual a 16. Mas aí eu preciso fazer o joguinho de sinal. Mais vezes menos é igual a menos. Olha só, gente. Delta é igual a menos 12. O que vai acontecer aqui, pessoal? Menos 12 é uma situação em que eu não tenho raízes reais para essa função, tá? Por quê?
Porque o delta ele deu menor que zero. Quando o delta ele apresenta um resultado menor que zero, eu não tenho raízes reais para essa função ou para essa equação do segundo grau. Tá? Se o delta for igual a zero, eu tenho apenas uma raiz. Se o delta for maior que zero, então eu tenho duas raízes. Como eu não tenho ali nenhuma raiz, eu não consigo fazer o somatório dessas raízes conforme ele pediu lá na letra D. Tá bom? Bom, pessoal, nosso tempo já voou. Essa daí foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.